te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero convidar aqui o pastor Jean, por favor, meu pastor. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas, meus irmãos. Pastor, se apresenta, deixa Deus te usar com graça, poder, sabedoria do alto. Não sei se você sabe, mas hoje é o dia do pastor, né? E aí, Deus me deu o privilégio de convidar o meu pastor para vir pregar aqui hoje. Ah, coisa boa, gente. Feliz dia do pastor para você também, meu irmão. Para você Amém? também. Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Como é bom estar aqui com vocês. Eu estive aqui no período das obras. E que alegria ver o que Deus tem feito aqui nesse lugar, né? Parabéns a todos vocês, toda a equipe que soma aqui com o pastor João, com a pastora Gisela, todos vocês que fazem a possibilidade de Lagoinha acontecer aqui, não é? É uma grande bênção ver o que Deus tem feito aqui, e eu e minha família nos alegramos muito em participar desse momento, ter o privilégio de estar aqui hoje com você. Então vamos orar. Pai, fala aos nossos corações nesta hora, ministra sobre cada um de nós a Tua palavra, Senhor. Usa o pregador com sabedoria, com graça, para edificar cada um de nós, as Tuas ovelhas. Somos ovelhas do Senhor. Jesus, o Senhor é o principal pastor, o nosso sumo pastor. E dizemos a Ti, Jesus, feliz dia do pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E nós Te louvamos, Jesus, pelo Teu pastoreio, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado e pela honra e privilégio que temos de caminhar no Teu aprisco, no Teu rebanho, Senhor. Ministra sobre cada uma das ovelhas do Senhor neste dia, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Muito bem, abra sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1, do verso 46 em diante. Eu quero partilhar com você algo que, quando eu estava estudando essa palavra, eu já preguei essa palavra lá para a nossa igreja, e antes de pregar em qualquer lugar, primeiro eu prego para o meu próprio coração, e eu tenho a oportunidade hoje de partilhar com você algo que nós precisamos checar em nós mesmos, verificar em nós mesmos, se estamos nesse nível aqui de fé, de caminhada, de caráter cristão. Eu quero falar sobre crente de verdade. Crente de verdade. Você tem crente de todos os níveis. Você tem crente no mundo todo. Se você for na Índia, a Índia tem 33 milhões de deuses. Então, você tem bilhões, ou milhões, perdão, é mais de 1 bilhão de cidadãos na Índia. Você tem milhões de crentes na Índia, mas são crentes no hinduísmo, no islamismo, em tantos ismos por aí. Então crente você encontra em todo lugar, inclusive o diabo é crente. Mas nós queremos tratar hoje sobre ser um crente de verdade, um crente genuíno. Eu não estou falando aqui de dogma teológico, eu não estou falando aqui de tradição religiosa, eu estou falando aqui de exercício real, genuíno da fé. Nos dias atuais nós vemos a manifestação de muitos falsos profetas, muitos falsos mestres e muitos falsos crentes. Se você correr pela internet, você vai ver gente vendendo profecia e gente comprando profecia, não é? No Brasil está uma moda agora de profeta dar profecia na internet e pedir pix, né? Aí você vai dizer assim, mas na igreja o pastor acabou de dar um pix aqui também da igreja. Mas é diferente, não é? Porque você é pastoreado aqui, você é cuidado aqui, você tem um pastor, uma pastora de verdade, uma igreja de verdade, onde é pregada a palavra de verdade, não é? E você contribui para que essa obra avance, não é? Mas eu estou falando de uma época em que as pessoas recebem muita informação da palavra de Deus, mas pouca prática, pouca aplicação,
pouca genuinidade na vida cristã. E nós vamos ver um personagem na Bíblia que ele era um crente de verdade. Em João, no capítulo 1, do versículo 46 em diante, vamos ler versículo por versículo. No verso 46, aliás, no verso 43, você vê Filipe, que era de Betsaida, comentando com seu amigo Natanael, que também era de lá, que eles haviam encontrado o Messias, nesse caso Jesus. Então, nessa conversa entre Filipe e Natanael, a partir do verso 46, o Natanael pergunta para Filipe, quando ele disse que tinha encontrado o Messias, Jesus o Nazareno. No versículo anterior a este ele diz. Então, no verso 46, Natanael perguntou: de onde? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Deixa marcado aí. Essa pergunta, durante muito tempo, me deixou curioso. Por que esse moço fez essa pergunta? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E numa rápida pesquisa você descobre que Nazaré era uma espécie de sucursal de Jerusalém. Então era como se fosse um lugar onde o governo local israelita tinha uma base. É como se fosse aqui em Portugal, por exemplo, nem todas as cidades de Portugal têm todos os serviços do Estado. Então há cidades maiores que têm os principais, todos os serviços, ou os melhores, ou os principais serviços. E cidades menores, você não encontra todos os serviços. Então, de repente, por exemplo, se você quer tirar um passaporte, talvez numa vila menor você não encontra um posto de serviço onde você tira um passaporte. Se calhar, às vezes, não tem nenhum posto do correio, né? E assim sucessivamente. Então, Nazaré, embora fosse uma cidade pequena, alguns estudiosos dizem que tinha 200 pessoas naquela vila. Uma cidade pequena, mas era uma cidade que tinha uma conexão com Jerusalém, portanto era uma espécie de sucursal. Então era a partir de Nazaré que o governo cobrava impostos e fazia todo o processo político, toda a gestão administrativa, sociopolítica na região da Galileia. Então Filipe e Natanael eram de Betsaida, e parece que eles tinham uma certa rivalidade com o pessoal de Nazaré. Pois o pessoal lá de Nazaré só sabe vir cobrar da gente, que é mais ou menos essa ideia, né? O pessoal de Nazaré só sabe vir aqui para poder levar os nossos lucros, os nossos benefícios, né? É mais ou menos essa ideia. Por isso é que esse moço Natanael pergunta: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque a fala era: encontramos o Messias, Jesus o Nazareno. E você vai ver que esse moço, ele era um crente de verdade, porque ele questiona. Todo crente de verdade, ele pergunta. O crente de verdade, ele é pensante. Nós temos um bando de crente hoje que é massa de manobra. A sociedade hoje vive um caos, porque os líderes de ideologias contra o Evangelho, porque existe um sistema que governa o mundo, um sistema anti-Deus, um sistema satânico, que usa a política, que usa a educação, que usa uma série de setores da sociedade para manipular pessoas. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, existem pessoas arquitetando um processo de controle social absurdo, que começou a ser colocado mais em prática na pandemia, por exemplo. Ah, Jean, isso é a teoria da conspiração. Vai esperando para ver se é. Vai esperando para ver se é. Enquanto nós estamos aqui, existe uma briga, uma discussão ideológica sobre, por exemplo, a ideologia de gênero. No mundo inteiro, não é só aqui ou no Brasil, no mundo inteiro. Não tem a ver com o indivíduo propriamente dito, mas tem a ver com uma ideologia. Uma ideologia. Então as pessoas, por exemplo, os jovens hoje no mundo, são simplesmente massa de manobra na mão dos Klaus Schwabs da vida, que é o presidente fundador do FMI. Ou seja, existe um pequeno grupo
de pessoas dominantes que usam outras pessoas que não pensam muitas vezes como massa de manobra. E um crente de verdade, ele nunca é massa de manobra de ninguém, porque Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos guiados pela verdade, não qualquer verdade, não todas as verdades, mas a verdade absoluta daquele que nos criou e deixou declarada, revelada na sua palavra, a verdade absoluta. Um crente de verdade, portanto, como Natanael, é um crente que questiona, que pensa. Ele simplesmente não acredita na primeira conversa que ele ouve. É o que esse moço fez. Ele era alguém que lia a Torá. Ele era alguém que certamente estava à espera do Messias. E por isso, quando o seu amigo Filipe diz: encontramos o Messias, Jesus, o Nazareno. E Jesus tinha esse nome, esse título, vamos colocar assim, do Nazareno, porque ele foi criado em Nazaré. Ele não nasceu em Nazaré. Ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré porque sua família era de lá, vivia lá. Então ele cresceu ali, estudou ali, na região da Galileia. Outro título que ele tem, o Galileu. Então, quando o amigo diz: encontramos o Messias, Jesus o Nazareno, ou seja, o cara que veio de Nazaré, o Messias veio de Nazaré. Ele falou: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A pergunta dele faz todo sentido, porque certamente ele estava esperando o Messias. Todo crente de verdade, ele não cai em qualquer conversa. Ele não acredita em tudo que ele ouve sem perguntar, sem questionar. Ele está atualizado com a verdade. Todo crente de verdade, ele não lê o jornal do dia anterior, ele lê o jornal atual, ele se informa, ele aprende. Por que muitas vezes crentes, quando entram na faculdade, se desviam? Muitas vezes crentes, quando entram na faculdade, se desviam, porque eles começam a ouvir outras coisas lá e começam a ouvir coisas do tipo: essa coisa de Bíblia, isso está ultrapassado. Irmãos, eu sou formado em letras pela UFMG, e eu fiz faculdade a partir de 96. Me casei em 95, aos 21 anos, em 96 eu estava na faculdade. E nós nos convertemos depois da nossa separação. Nós nos convertemos em janeiro de 2001. Então, eu tranquei a faculdade no final de 98, depois de me separar da Kate. Fiquei praticamente um ano, aquele ano de 99 perdido. Retornei para a faculdade em 2000 para concluir. E em janeiro de 2001, me converti, eu e Kate. Eu ainda estava na faculdade. Então, eu crente, já na faculdade. Eu comecei a faculdade não crente e estive na faculdade nos 2 últimos anos crente. Eu me lembro que um dia eu estava na fila na biblioteca para pegar um livro que eu precisava ler. A gente lia muito no curso de letras, você lê muito literatura inglesa ou portuguesa. E eu estava na fila, tinha um jovem que devia ter no máximo uns 19 anos na minha frente. Eu devia estar com o quê? 26? Por ali? E o jovem de uns 19 anos, com a pilha de livros na mão. E a senhora da faculdade, a bibliotecária, eu estou falando de coisa de 2001, já tinha virado o século 21, não é? Então eu estou falando de coisa do século 21, porque alguns acham que eu sou do século passado. Eu sou do século passado. O pastor João também é, a Gisela também é. Eu não sou sozinho. O seu pastor também é do século passado. Mas eu já estava com o pé no século 21, na fila, o jovem com uma pilha de livros na mão. E aí a senhora disse para ele assim, eu não me lembro o nome, disse: fulano, mas você gosta mesmo de ler, hein, fulano? Semana passada você estava aqui pegando 10 livros, você devolveu aqueles 10, agora está levando mais tantos aqui. Ele falou: gosto mesmo de ler. E você sabe qual o livro que eu estou a ler agora? Ela: não. Ele falou: a Bíblia. E aí os meus ouvidos se atentaram. Eu falei: opa, tem mais um crente aqui. Coisa que você contava no dedo, né? Mas ele não era crente. Ele estava lendo a Bíblia como um livro literário. Ele disse assim: eu estou lendo a Bíblia. Ela disse: olha, tome cuidado, hein?
Porque dizem que quem lê a Bíblia toda fica doido. Século 21. É exatamente isso que Satanás quer botar na cabeça das pessoas. E um crente de verdade, ele só será um crente de verdade se ele ler a Bíblia toda, se ele viver a Bíblia toda, se ele praticar a Bíblia toda. Senão não tem jeito, senão ele é um crente qualquer, ele não é um crente de verdade. E é isso que Satanás faz. Por isso que muitos jovens se desviam na faculdade, porque eles não leem a Bíblia corretamente, adequadamente, leem ali só porque o pai e a mãe mandam ler. Ele não lê porque ele quer ter relacionamento com Deus. Quando chega na faculdade, ele ouve um argumento desse: quem lê a Bíblia toda fica doido. Ah, não é bem assim. Irmãos, na faculdade de teologia, eu fiz pós-graduação em Bíblia. Na faculdade de teologia, curso de teologia, na sala deviam ter eu e mais 2 pastores, o resto era tudo profissional liberal. Tinha até espírita fazendo o curso de teologia, estudo em Bíblia. O meu colega pergunta assim: professora, é verdade que Jesus multiplicou os pães para 5.000 homens no mínimo, sem contar mulheres e crianças? A professora doutora de não sei o que disse assim: olha, não é bem assim, fulano, porque não tinha lá a polícia militar, nem os bombeiros para poderem fazer a contagem, então não é bem assim. Eu disse assim: professora, pois eu digo para a senhora que se a Bíblia disser que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acredito. Eu mesmo já engoli não sei quantas baleias, eu amo sushi, não é? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a Bíblia é a verdade absoluta, a palavra inerrante de Deus. E um crente de verdade, ele conhece. Natanael conhecia, por isso ele questionou. Tem muito crente levado por profecias falsas. Ele só ouve um eis que te digo, meu servo, e fala: opa! Ele larga tudo, ele tira tudo do bolso, entrega. Ele acredita naquilo e segue. Ele não questiona. Um crente de verdade, ele pensa, mas ele não pensa de qualquer jeito, ele pensa de acordo com a palavra. A palavra de Deus é regra de fé, de vida para ele, é orientação. Se a palavra concorda, serve para ele. Mas se a palavra não concorda, não serve para ele, porque ele é um crente de verdade. Porque nós, crentes, nós apoiamos firmemente a família composta por marido, esposa e filhos, homem, mulher e filhos, porque essa é a família de verdade. Qualquer outra coisa é falsificação. Qualquer outra formação não é a família original. É invenção do homem. A invenção de Deus é a família homem e mulher. Ele disse: deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Um crente de verdade, ele pensa, ele questiona, ele não tem medo de questionar, ele não tem medo de argumentar, porque ele está preparado para isso. E a conversa prossegue. No versículo 46, ele diz: pode vir alguma coisa de Nazaré, uma coisa boa de Nazaré? O Filipe responde: venha e veja. Um crente de verdade, ele não apenas questiona, mas ele confere. Ele confere, ele checa. O cara recebe uma notícia dizendo: encontramos o Messias. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: olha, encontrei aquele que pode mudar a sua vida. Encontrei aquele que nós estamos esperando. Encontramos a salvação. Encontramos o Messias. Um crente de verdade, ele faz perguntas, ele pensa, ele raciocina, mas ele confere. As pessoas me perguntam assim: Jean, me diz aí uma boa igreja para eu congregar. Eu digo: qualquer uma, desde que ela seja cristocêntrica. Porque se ela não for cristocêntrica, ela vai ser antropocêntrica, ou ela vai estar centrada no dinheiro, ou ela vai estar centrada no dogma da religião, ou ela estará centrada em qualquer outra coisa que não seja Jesus. E um crente de verdade, a vida dele é pautada por Jesus, porque ele busca o Messias, e ele anda com pessoas que reafirmam essa busca, que também buscam pelo Messias. E o amigo dele, o Filipe, disse: venha e veja. E ele foi. E ele vai, e no versículo 47, o texto diz que Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum.
A palavra fingimento aqui, que foi traduzida para o português como fingimento, no original grego é a palavra doulos. A palavra que nós usamos em português, dolo. A palavra dolo, ou doulos, significa traição, engano, astúcia. É por isso que no jargão, no juridiquês, quem é do operador do direito sabe disso, que as pessoas podem cometer crime doloso ou crime culposo. O crime culposo não tem intenção do crime, foi uma defesa, alguma coisa assim. E o crime doloso é quando há intenção, ou seja, um dolo é uma traição, é um engano, é uma astúcia. Jesus olha para aquele homem, Natanael, e diz: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há engano, em quem não há traição. Um crente de verdade, ele é exaltado por Jesus. Jesus chancela um crente de verdade. As pessoas acham que é só carregar o nome de Jesus no peito, numa t-shirt, ou numa pulseira, ou o símbolo de uma cruz, que está resolvido. Não, você precisa ser chancelado por Jesus. Houve um episódio na Bíblia, em Atos capítulo 19, que alguns homens que eram exorcistas ambulantes, eram judeus, 7 filhos de Seva, já tinham visto Paulo expulsar o demônio de alguém, viram lá um endemoniado e disseram assim: em nome de Jesus que Paulo prega, nós mandamos você sair do cara. E o texto diz que os demônios olharam para esses homens e disseram assim: olha, nós conhecemos Paulo e sabemos quem Jesus é, e vocês, quem são? Partiu para cima deles um endemoniado, bateu neles, arrancou a roupa deles, eles fugiram envergonhados, pelados. Por quê? Porque não teve a chancela de Jesus. Um crente de verdade, ele é chancelado por Jesus. Jesus endossa, em outras palavras, ele pode falar em nome de Jesus. E ele disse: aqui está um verdadeiro israelita. O próprio Jesus dizendo: aqui está um verdadeiro israelita. Por que Jesus não disse assim: aqui está um verdadeiro judeu? Primeiro porque a expressão judeu era utilizada muito no contexto de quem era da tribo de Judá. E ele era de Betsaida, o Natanael. Depois isso foi tomando um vulto, a nomenclatura judeu foi crescendo na utilização mais sobre a religião, o judaísmo. Então hoje, se você for em Israel, você tem gente que é judeu, tem gente que não é judeu. Você tem israelita que é judeu, tem israelita que não é judeu. Tem israelita que é, o ateísmo lá em Israel é tão grande quanto em qualquer outro lugar do mundo. Tem muito israelita que não é judeu, não se intitula judeu. E Jesus então não o chama de israelita por quê? De judeu por quê? E ele fala: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Deus fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E o povo de Israel, portanto, passou a ser o herdeiro da promessa, a partir das 12 tribos. Todo aquele que espera na promessa do Messias é um verdadeiro israelita, porque ele é um verdadeiro descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você lembra que houve um momento, lá em João capítulo 8, que Jesus confronta os religiosos, os judeus, os religiosos, quando ele diz assim: nós somos filhos de Abraão. Ele disse: vocês não são filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus, porque na cabeça deles, nasceu na descendência de Abraão, se tornava filho de Deus. Jesus falou: vocês não são filhos de Abraão, vocês não são filhos de Deus, porque se fossem, me amariam. Vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem o que o pai de vocês fazem. Ele é o pai da mentira, vocês fazem igual. Então Jesus diz que Natanael era um crente de verdade, porque ele esperava, ele era um israelita de verdade, porque ele esperava na descendência, ele esperava a vinda do Messias. Por isso ele era um crente de verdade. Um crente de verdade, ele não espera mais ninguém a não ser Jesus. E ele está igualzinho aquelas 5 virgens sensatas, com olhos sempre ali na reserva, esperando: vai agora,
É agora que meu Senhor vem. É agora que meu Messias vem. Um crente de verdade, ele não desiste. Eu sou crente há 22 anos. Eu e Kate somos crentes há 22 anos. Eu estou esperando Jesus, meu irmão, até hoje. E vou continuar esperando. Não sei se Ele vai voltar comigo vivo aqui na terra ou se Ele vai me levar antes. Mas eu sei que eu estou esperando por Ele. Ou Ele chama minha senha antes, ou Ele volta e leva todo mundo. Ah, Jean, vai ser antes ou depois da tribulação? Eu não quero saber, eu quero ir. Eu quero ir. Porque um crente de verdade, ele não espera se é pós, se é pré, se é mid, tribulacionista. Ele não quer saber se é eleição e se é predestinação. Não interessa. Um crente de verdade, ele só espera Jesus. Ele espera Jesus e em Jesus e por Jesus. E esse moço era um verdadeiro israelita porque ele era alguém que mantinha, não apenas no seu ADN, no seu DNA, mas ele mantinha na profissão da sua fé a esperança de que o Messias voltaria. Por isso Jesus disse, nele não tem engano, ele é genuíno, esse moço é genuíno. Então um crente de verdade, ele questiona, ele confere, e ele é exaltado por Jesus. Jesus reflete, endossa a verdade na vida desse crente. Tem muito crente vivendo hoje vidas falsas. Outro dia um colega me liga e disse, olha, temos aqui uma pessoa que serve na igreja e acabamos de descobrir que essa pessoa tem documento falso. A gente não sabia, a gente achava que era o documento verdadeiro e tal. Soubemos aqui que a pessoa tem um documento falso. O que você nos sugere fazer? Eu falei, diz para essa pessoa que ele não pode servir na igreja, porque ele cometeu um crime. Isso é um crime. Uma coisa é a pessoa chega como turista no país, perde o status de turista, mas está no processo de legalização, e aí ele pode servir na igreja, porque não tem confusão na vida dele, não tem engano, ele está fazendo o processo que tem que fazer. O país estabeleceu uma regra, ele está dentro da regra. Outra coisa é o cara forjar um documento. O cara forjar um documento, entra na sua cabeça isso? Não entra na minha cabeça. Forjar um documento e ter a coragem de servir na igreja, de ministrar na vida das pessoas, como um crente de verdade, não sendo. Você deve ter visto o escândalo que houve na nossa igreja lá em Guarulhos, lamentavelmente. Como o pastor André já disse, repudiamos qualquer tipo de abuso, de situações como houve lá, onde um homem se dizia um crente, mas enganou pessoas, abusou de adolescentes, está preso. Deus tem misericórdia da vida desse moço, vai pagar pelo que fez, mas que se arrependa, nesse processo se arrependa, encontre verdadeiramente Jesus, porque Jesus não pode chancelar esse tipo de crente. Jesus não chancela um crente que tem documento falso. Jesus não chancela um crente que vive abusando dos vulneráveis, enganando, mentindo, machucando, ferindo. Se você é um crente de verdade, marido, e quer que Jesus chancele, exalte a verdade na sua vida, viva então como um crente de verdade. Se você é um crente de verdade, maltrata seu cônjuge, maltrata seus filhos, como é que você quer que Jesus te endossa? O crente de verdade, ele questiona, ele confere, ele é exaltado por Jesus. Mas o texto segue dizendo no versículo 48, Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? De onde o Senhor me conhece? No verso 48, de onde o Senhor me conhece? Uma outra característica do crente de verdade é que ele não cai em conversas de bajulação. Ele não cai em bajulação alguma. Ele sabe quem ele é. Imagina, ele nunca viu Jesus. E aí Jesus diz para ele, esse cara é um crente de verdade, um verdadeiro israelita. Aí ele fala, peraí, o senhor me conhece de onde? Eu nunca te vi. Eu sei quem eu sou, mas eu não conheço o senhor. De onde é que o senhor me conhece? Lamentavelmente nós temos muitos crentes que caem em conversas. Qualquer bajulaçãozinha leva o sujeito na conversa. Quer um exemplo? Uma área que afeta demais
a vida das pessoas, área sentimental. Às vezes as pessoas estão carentes, querem um elogio, e aí vem alguém lá, troca ali meia dúzia de palavras, elogia, leva o sujeito na conversa. Às vezes a menina está se guardando para o casamento, o sonho de casar virgem. Aí ela é crente de verdade, aí ela encontra um crente que não é um crente de verdade. E aí o cara vai bajulando. Se ela é uma crente de verdade, ela vai pôr um ponto final naquela conversa. Ela vai dizer para aquele sujeito: meu amigo, se você quer algo sério comigo, se comporte, me respeite, me honre, porque eu estou me guardando para o casamento. Agora, se ela não é uma pessoa, uma crente de verdade, sabe o que vai acontecer? 2 dias de conversa, ela já foi bajulada. E aí ela já perdeu o que ela estava guardando, os sonhos de casar, ter um casamento assim, assado, etc. Um crente de verdade, ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Eu não quero colocar peso nenhum sobre ninguém aqui. Se você se entregou por alguma bajulação, você não foi firme na sua posição de quem você é como filho, filha de Deus, você pode corrigir isso. Você não precisa viver a vida toda debaixo desse tipo de jugo. Você pode, cada dia mais, se tornar um crente de verdade. Todos nós estamos nos tornando crentes de verdade todos os dias, se o quisermos, se o buscarmos. A ideia aqui não é trazer nenhum peso de acusação sobre ninguém, é trazer um alerta, é trazer uma autorreflexão, para nós pensarmos: eu tenho sido um crente de verdade? Ou eu tenho vivido a minha vida assim, deixa a vida me levar, vida leva eu? Ou eu tenho ido pela conversa da minha tribo, os jovens principalmente, não é? A necessidade de aceitação que muitas vezes as pessoas têm, elas acabam fazendo concessões, negociando princípios para serem aceitas, para terem as suas carências de aceitação supridas. Um crente de verdade, ele não negocia princípios. Natanael, ao ouvir Jesus dizendo a respeito dele, disse: espera aí, de onde é que o Senhor me conhece? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. É como se fosse assim: olha, você não vai me enrolar com essa conversa não, hein? É muito comum as pessoas chegarem para você e dizer assim: meu irmão, Deus mandou eu te dar uma palavra. E se ela vem envelopada naquela embalagem do eis que te digo, é que fica mais tentador ainda, não é? Olha, eu recebo com muita educação todas as palavras proféticas que as pessoas quiserem deixar Deus usá-las para falar comigo. Mas pode ter certeza, se Deus mandar você falar algo comigo, eu vou ouvir você, mas eu vou checar com Deus, porque eu não caio em conversa, não quero cair em conversa, não quero piscar na hora errada, não quero aceitar qualquer conversa. E um crente de verdade, ele sabe como é que é o relacionamento dele com Deus, e ele sabe se é Deus que está falando com ele ou não. Então Natanael fez essa pergunta: de onde que é que o Senhor me conhece? De onde o Senhor me conhece? E aqui vem a resposta. Jesus segue dizendo assim: antes, verso 48, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Sabe o que aconteceu aqui? Jesus falou algo que só Natanael e Deus sabia. Jesus tocou num ponto aqui que só Natanael e Deus sabia. Um crente de verdade, ele tem intimidade com Deus, e ele sabe exatamente quando é Deus que está falando, quando não é Deus que está falando. Você sabe qual que foi a resposta do Natanael no versículo 49? Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Um crente de verdade, ele reconhece Jesus como um enviado inquestionável de Deus. Quando Jesus falou para ele: eu te vi lá na figueira antes do Filipe te chamar, ele falou: esse moço é de Deus mesmo. O Senhor é de Deus.
o Senhor é mesmo o Filho de Deus. O Senhor, aí ele reconhece Jesus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus falou que ele era o quê? Um verdadeiro israelita. Ele, como um verdadeiro israelita, estava esperando o rei. É como se ele estivesse cantando: o rei está chegando. Naquele caso estava chegando a primeira vinda. O rei está chegando. Nesse caso já chegou. Ele está dizendo: o Senhor é o rei. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é o seguinte: Deus cumpriu a promessa que eu estava esperando. Como israelita, eu estava esperando a promessa do nosso Deus. Um crente de verdade, ele sabe que só Jesus foi enviado para governar todas as coisas. Governar Israel significa governar a vida daqueles que são de Israel. A igreja é considerada o Israel espiritual de Deus. Nós podemos ter aqui verdadeiros israelitas espirituais, que sabem que Jesus é o único que foi enviado para governar Israel. Um crente de verdade, ele não entrega o governo da vida dele para qualquer rei. Um crente de verdade, ele sabe que Jesus é o rei dele. Em outras palavras, é o dono dele. E por isso, já vou concluir, Jesus diz aqui no versículo 50, ele responde: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade, lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Um crente de verdade, ele tem visão espiritual, ele tem discernimento espiritual, ele consegue ver o céu se conectando com a terra. Um crente de verdade, ele não anda por aquilo que ele vê na terra, ele anda por aquilo que ele vê a partir do céu sobre a terra. Por isso que Jesus disse para ele: você está achando que é maravilha o fato de eu ter dito a você que eu te vi na figueira? Mais maravilhado você ficará. E aí ele vira para os dois, porque primeiro ele fala para Natanael, e ele conclui a frase no plural, dizendo para os dois: vocês verão anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Um crente de verdade, ele tem visão celestial. Deus revela o céu para ele, revela o céu. Deus mostra o que está se passando no céu sobre a terra. Um crente de verdade, ele anda pelas ruas da cidade, ele não vê o que os olhos dele alcançam apenas. Um crente de verdade, ele vê além do que o natural pode mostrar. Um crente de verdade, ele olha para uma pessoa e ele tem discernimento se aquela pessoa está sendo ministrada por demônios. Ele tem discernimento se aquela pessoa está vivendo de acordo com a vontade de Deus, porque ele vê o céu conectado com a terra. Você pode ficar de pé, por favor? Nós somos chamados a sermos crentes de verdade. Como eu disse, talvez você pode ter falhado em algum momento na sua trajetória como crente de verdade. Eu falhei durante um período da minha vida. Hoje eu me esforço para falhar menos ainda. Mas nós temos que ser crentes de verdade, que pensam. Nós temos que ser intencionais. Um crente de verdade, ele tem que ser intencional. Você não pode ser um crente alienado. Você não pode ser uma pessoa alheia às coisas que estão acontecendo à sua volta. Existe uma ação de Deus sobre a terra nesse momento, assim como também existe uma ação das trevas. Mas Jesus disse que as portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja dele. Então um crente de verdade, ele não tem medo das trevas. Um crente de verdade, ele não se intimida por ideologias satânicas, ideologias alimentadas por princípios contrários à palavra de Deus. Um crente de verdade, ele não tem medo de falar a verdade. Um crente de verdade, ele apresenta a verdade com a sua própria vida, ainda que isso custe a sua própria vida. Mas ele se posiciona como alguém que é governado por Jesus e consequentemente chancelado por Jesus. Eu e você temos esse chamado para vivermos todos os dias como crentes de verdade. Enquanto nós vamos ouvir essa canção, você pode orar aí no seu lugar. Você vai orar no seu lugar. Você vai pedir ao Senhor para revelar o seu coração. Deixa o Espírito Santo mostrar a você qual é o nível de qualidade na sua caminhada cristã. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre você. Abra seu coração sinceramente ao Senhor. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus despertar em você as características de um crente de verdade, que questiona, que confere, que é chancelado por Jesus, que reconhece que Jesus é o Rei, aquele que foi enviado por Deus para governar. Um crente que conecta o céu com a terra. Peça o Espírito Santo de Deus para ministrar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore ao Espírito Santo. Fale com Ele. Apresente o seu coração. Essa noite, de uma forma extraordinária, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Coloque a mão assim no seu coração. Quando eu ouvi essa ministração, o Senhor falava muito forte em meu coração. Eu preciso de homens e mulheres de verdade. Eu preciso de homens e mulheres que não viva dentro do campo ordinário, mas que seja extraordinário. E para ser extraordinário, nós só conseguimos ser com Jesus. Nós só conseguimos ter a nossa identidade restaurada quando Jesus entra na nossa vida. E nesta noite, eu não poderia deixar, como nós sempre fazemos, de dar a oportunidade para você. O nosso Deus é um Deus de novos começos. E nesta noite, talvez você esteja aqui e você ache que foi uma mera coincidência ou uma decisão sua. Mas o Senhor te conectou a este lugar, porque essa palavra tem tudo a ver com você. Essa palavra tem tudo a ver conosco.
Essa palavra tem tudo a ver com a igreja do Senhor Jesus. E eu quero neste momento que você que se identificou, você que Deus falou, você que Deus tocou o seu coração, que você precisa marcar a sua vida a partir de hoje, não com a mentira, mas com a verdade, não com a vidinha mais ou menos, mas com uma decisão clara. Ou você é, ou você não é, ou você vive, ou você não vive. E você quer marcar essa história hoje. Você que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você que precisa dizer: sim, Jesus, entra na minha vida, entra na minha história. A partir de hoje eu quero viver o que eu não vivia até hoje. A partir de hoje eu quero fazer como eu nunca fiz. E você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, guiar ela, tomar conta dela. Levante a sua mão bem alto direita. A igreja com os olhos fechados. Levante a sua mão bem alta direita. Você quer tomar essa decisão hoje? Ou talvez você um dia já tomou essa decisão, mas você no meio da caminhada, você se desviou, você se desconectou, você se distraiu. Não interessa o que aconteceu, o que interessa é que hoje você quer voltar a esse caminho, você quer voltar a essa história, você quer continuar escrevendo aquilo que Deus iniciou na sua vida. Então você que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão direita bem alto, bem alto, bem alto, que eu quero orar por você. Você que quer tomar a decisão de se reconciliar com o Senhor hoje, levante a sua mão bem alto, por favor, bem alto, bem alto, bem alto, que eu quero orar por você. Existem várias mãos levantadas. Existem várias mãos levantadas. E se existe alguém que tem a mão levantada do seu lado, eu queria te pedir um favor. Traga essa pessoa aqui à frente. Eu quero orar por ele. Eu quero orar com ele. Eu quero poder dar um abraço. Eu quero poder conhecer. Eu quero poder me conectar. Traga, traga, traga. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Aleluia. Aleluia. Pode vir, pode vir. Aleluia. É noite de salvação, é noite de transformação. Somente em ti. Pode vir, pode vir. Talvez você esteja aí e você esteja assim: ah, eu faço isso daqui mesmo. A chamada hoje é uma decisão. A chamada hoje é ser de verdade. A chamada hoje não é ficar assim: ah, é de mentirinha mesmo. Não, 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 é de verdade, é tomar uma decisão. Você ainda tem tempo. Salta do seu lugar e corre aqui para frente. Salta do teu lugar e corre aqui para frente e mostra para o Senhor que você tem uma atitude de verdade. Mostra para o Senhor que você tem uma atitude verdadeira diante dele. Eu gostaria que vocês que estão aqui à frente olhassem para mim, por favor. Vocês que estão aqui à frente, olhem para mim, por favor. Todos que estão aqui à frente, olhem para mim, por favor. Olhem aqui para o pastor. Eu tomei essa decisão quando eu tinha 11 anos de idade. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Assim como o pastor Jean que pregou, eu tive altos e baixos. Eu tive momentos que eu me esfriei. Eu tive momentos que eu cometi algumas asneiras. Mas o Senhor nunca
nunca deixou de me amar. E é por me amar, é por amar a vocês, é que Ele dá sempre uma nova oportunidade para que nós possamos viver uma nova história. O Senhor não vai rasgar o livro das vossas vidas, não vai deitar o livro fora. Ele vai apenas te ensinar a escrever uma nova história numa folha em branco. Eu gostaria que você orasse comigo em voz alta e dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a sua palavra, e a sua palavra entrou, mexeu, mudou a minha vida, a minha forma de pensar, a minha forma de ver a minha vida. E hoje eu me reconcilio com o Senhor. Hoje eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E digo que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, cometidos por obras, por palavras ou até mesmo por pensamentos. A partir de hoje, a minha vida será guiada somente pelo Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu. E como no céu já estava marcada essa festa, nós também preparamos ela. E então nós vamos contar de 1 até 3. E no 3, eu quero que você olhe para trás, porque existe uma festa preparada, existe uma família preparada para você. Então, igreja, com muita festa, com muita alegria, com muita alegria. 2, 3. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Glória a Deus! É noite de salvação, é noite de restauração, é noite de sairmos daqui crentes de verdade. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós iremos participar agora da Santa Ceia do Senhor. E eu gostaria de, neste momento, consagrar aqui todos os elementos, enquanto os diáconos se acomodam aí, pertinho de você. Este momento é um momento muito especial, é um momento em que nós relembramos, é um momento em que nós olhamos para aquele que mudou a nossa vida, salvou ela e demonstrou o seu amor. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23, a Bíblia nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, fazei isto em memória de mim. Mas no verso 28, ele nos dá uma orientação muito importante: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Neste momento em que eu estarei consagrando todos os elementos da ceia, eu também quero te dar a oportunidade de você olhar para dentro de você, de você entender quão grande foi o amor do Senhor Jesus pela sua vida.
E não importa como você chegou aqui, o que importa é como você irá sair daqui. Não importa se você chegou aqui um crente de mentira, um crente falso, mas da forma como você sair daqui pode mudar a sua história. Então tenha esse momento, porque é você e Deus agora. Senhor, graças nós te damos, Pai, por esses elementos, por este momento, pela vida do Senhor, Pai, pelo seu sacrifício, pelo amor, meu Deus, sacrificial por mim e por todos nós. Hoje, Pai, representado neste pão e neste cálice, nesse pedaço de pão e nesse sumo de uva que até agora foi apenas um elemento comprado no supermercado, mas que a partir de agora representará o corpo e o sangue do Senhor. Que ao participarmos da ceia, Pai, nós possamos olhar para a cruz, que possamos enxergar, Pai, todo o seu sacrifício, mas que possamos ter a plena convicção e a consciência de que o Senhor não está lá mais, porque o Senhor vivo está, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, porque cumpriu o seu propósito. Perdoa-nos, Senhor, por todas as nossas falhas. Perdoa-nos, Pai, por momentos não sermos crentes de verdade, não sermos homens e mulheres, Pai, que veja a Tua palavra, que observa os Teus princípios. Mas nessa noite, Pai, nós sairemos daqui completamente transformados, decididos, meu Deus, em viver este novo tempo e este novo momento. Que esta ceia, Pai, assim como aquele dia que o Senhor se entregou, seja um marco nas nossas vidas, Pai, e que possamos sair daqui cheios do Senhor. Nós abençoamos, Pai, cada elemento que aqui for servido hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem servir, diáconos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor sobre o trono. Declare pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor
Aleluia! Ele vive! Amém. Todos receberam? Todos receberam? Amém. Quando eu olho para esse pedaço de pão, eu lembro dos ingredientes que nele foi usado. E um deles é o trigo. Para que esse pão fosse feito, o trigo precisou ser triturado, amassado. E é isso que Jesus foi naquela cruz. O seu corpo foi amassado, foi triturado, por amor a mim e por amor a você, para que nós pudéssemos ser salvos. E o texto diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos, igreja. Semelhantemente, depois de haver ceado, também tomou o cálice. Disse que esse cálice seria o cálice da nova aliança. E disse: fazei isto em memória de mim. Tomamos, igreja. Digno é o Senhor. Declare ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sobre o trono está. Diga para Ele que sobre o trono Ele está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Declara o seu amor ao Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Declare. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Toda honra, toda glória e todo louvor seja sempre para Ele, o nosso Senhor. Amém, meu irmão? Quem está feliz aí com Jesus? Cutuca seu irmão e pergunta para ele: você foi abençoado? Se ele falar que não, nós vamos orar forte agora. Amém? Glória a Deus. Tem aqui uma pastora que quer falar aqui um negócio aqui, né? Aleluia, glória a Deus, que culto, gente. Nada melhor do que nós celebrarmos a vinda do Senhor Jesus nesta terra, amém? Glória a Deus. E a gente não poderia deixar passar, né? Que hoje é comemorado também o dia do pastor e das pastoras, né? Também. Você pode aplaudir o Senhor por nossos pastores? Aleluia. Eu convido todos os pastores a se chegar aqui na frente. Podem dar um passo aqui para frente. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Vai, gente, vocês estão tímidos hoje? Todos os pastores de Porto, Sintra. Vai passar um videozinho aqui, depois tem uma surpresa, tá bem? Muito obrigada, pastores. Obrigada, pastor. Obrigado, pastor João. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. O que é o pastor? O pastor pra mim é legal. O que é o pastor? O pastor é uma pessoa de caráter. Feliz Dia dos Pastores, porque eles oram pelas crianças.
Feliz Dia dos Pastores. Eu gosto muito dos pastores. Feliz Dia dos Pastores. Que vocês sejam muito abençoados. Tchau. Feliz Dia dos Pastores. Você é muito legal. Feliz Dia dos Pastores. Feliz Dia dos Pastores. Você é muito importante para esta igreja. Gosto muito de você. Tchau, beijinho. Feliz Dia dos Pastores. Let's go! Amém! Pastor. Obrigada, pastor. Parabéns pelo seu dia. Que Deus te abençoe. Um beijo. Obrigada, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Feliz Dia dos Pastores. Deus te abençoe. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor. Feliz Dia dos Pastores! Aleluia. E agora vai entrar as ovelhinhas. Cadê as ovelhinhas que estão entrando ali? Aleluia. Nós queremos homenagear todos os pastores. Na pessoa do pastor João, pastora Gisela. Nós temos, paralelo a essa igreja que vai até o fundo, nós temos uma pequena igreja aqui do lado. É uma igreja onde tem louvor, onde tem oração, onde tem palavra. E como os pastores, todos vocês estão marcando essa geração, e eu não me canso de dizer isso, que os pastores estão marcando a geração das crianças. Nós hoje marcamos vocês. E as crianças têm algo a dizer, não tem? 1, 2, 3. Isso. Podem abraçar os pastores? Abracem os pastores. Aqui é pastor. Pode abraçar os pastores ali. Aqui também tem pastor. Eita, agora. Agora fiquei fixe. Pequeninos, tudo fixe? Então sobe cá pra cima todos que vamos terminar o culto com o pastor. É isso mesmo. Sobe cá, sobe cá, sobe cá. Anda. Isso. Quero vocês fazendo bé, bé. Como é que é o bé? É isso mesmo. Que alegria. Vem cá para o pé do pastor, anda, vem cá, anda. Anda para cá. Isso mesmo. Anda, gente. É. Que coisa linda, gente. Pronto, agora para de chorar. Isso mesmo. Coisa linda, né? Pronto, agora olha. O que eu fui arrumar? Olha, agora. Senta agora, isso. Isso mesmo. Depois vocês vão terminar o culto, eu vou fazendo bé, tá? Tá bom? Isso mesmo. Muito bem, muito bem.
pastor, está muito feliz por tudo, viu? Nós, os pastores, né? Nós queremos agradecer. Essa igreja, ela tem só um pastor, e esse pastor é Jesus. Nós somos apenas auxiliares deles, não é verdade? Então, quero agradecer a todos os pastores que têm nos ajudado, nos apoiado, de perto e de longe. É sempre um privilégio poder servir ao Senhor do vosso lado, tá? E nada disso que acontece aqui hoje poderia acontecer se não fosse o apoio de vocês e a ajuda de vocês, tá? Então, e vocês? Estão aí brincando no televisor, é? Meu Deus, é forte. Fique de pé, igreja, vamos orar, vamos apresentar a nossa semana. Aqui alguma criança que quer orar para abençoar a nossa semana e encerrar o culto? Então bora, anda. O Otávio vai orar então para encerrar o culto e para abençoar a nossa semana, pode ser? Todo mundo vai ter um periquito pastores. Feliz os pastores. Agora ora para abençoar a nossa semana. Senhor Jesus, abençoe a semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus! Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo seja com você, seja com a sua casa e seja com a sua família, em nome de Jesus. Amém! Meu irmão, tenha uma boa semana. Amanhã é segunda, mas a segunda com Jesus é uma segunda de primeira. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Glória a Deus. E você que está em casa, que alegria poder